coração aquilo que Deus tem para nós. E agora à noite nós queremos falar sobre o propósito de Deus para nossas vidas. Existe um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Amém? Que está acima das circunstâncias, que está acima de qualquer problema que nós possamos enfrentar, que está acima desse momento até atual que a gente está vivendo. Há um chamado de Deus, há um propósito de Deus para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias, em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Louvamos o nome do Senhor, engrandecemos o nome do Senhor Jesus. Queremos também dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, aqueles que não podem vir presencialmente. Aqui diz Hebreus 11, aqui o tema desse capítulo na minha Bíblia está a natureza da fé. E aqui diz, a partir do versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi chamado pela palavra, o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Eu quero repetir aqui o final do verso de número 8, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós queremos receber essa palavra no nosso espírito, para que ela possa ministrar a nossa alma, o nosso coração e os nossos pensamentos, e nós tomamos posse da tua palavra, Pai. Nós recebemos essa palavra e ela vai transformar a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Pode ficar à vontade, meu irmão, minha irmã, pode se assentar. Obrigado. Quero aqui construir com você essa mensagem. Queria que você dedicasse a sua atenção aqui. Esse capítulo do livro de Hebreus, que é muito conhecido, fala sobre a fé. E aqui fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Existem muitas bênçãos e verdades espirituais que Deus quer liberar sobre nós. Existe a realidade que nós estamos vivendo e existem verdades espirituais que estão sobre as nossas vidas. Nós temos que saber distinguir quando estamos sendo governados por realidades circunstanciais e quando estamos sendo governados pelo Espírito. Por exemplo, eu posso talvez ir ao médico e fazer um exame e dentro disso eu posso ter um resultado desagradável. Quem aqui já foi surpreendido com uma doença, com uma enfermidade, um resultado que você não esperava? Levante sua mão. Ou de alguém da tua família. E você pega aquele resultado e ele é uma realidade. A pessoa está doente, a pessoa foi diagnosticada. Só que acima daquela realidade que foi constatada, existe uma verdade. Existe uma verdade que diz que Ele cura as doenças e as enfermidades. Existe uma verdade que diz, Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as enfermidades. Então eu tenho aqui uma realidade que não tenho como negar, que é uma situação de uma doença constatada em exame ou algo assim do tipo. E eu tenho uma verdade que diz que Jesus é poderoso para curar, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então eu tenho que decidir o que vai reger a minha vida. Às vezes eu pego aquele exame e fico desesperado. Meu Deus, agora o que eu faço?
eu fui no médico, fiz exames, saiu esse resultado, né? Não tem como ignorar, é uma realidade. Porém, agora eu posso decidir viver debaixo dessa realidade, viver escravo desse resultado, desse exame, ou sujeitar essa realidade à verdade, que Cristo é poderoso para curar. Então eu preciso decidir o que vai governar a minha vida. Diga comigo, realidade ou verdades espirituais? Você tem que decidir hoje. Dentro desse exemplo que eu dei, você tem que decidir, você tem que primeiro identificar, o que tem regido a minha vida? Às vezes eu trato uma realidade como uma verdade. Uma realidade é um fato, ok? Uma realidade é um fato, não tem como ignorar um fato, é realidade. Porém, uma realidade, um fato, não é uma verdade absoluta. Vou dar outro exemplo para você. O diabo, ele ataca pessoas com pensamentos de suicídio, de morte. Ele fala assim, olha, está vendo essa situação que você está vivendo? Está vendo esse problema financeiro? Está vendo esse problema de relacionamento? Só há uma forma de solucionar esse problema, tirando a sua vida. Aquele fato que desespera a pessoa, e o diabo usa como pano de fundo para atacá-la a tirar a própria vida, que é talvez um fim de um relacionamento, que é um problema de relacionamento, que é uma perca de um emprego, que é uma empresa que quebrou, que é uma situação de problema de saúde talvez, ou que é um problema financeiro, seja qual for o problema. Esse fato é uma realidade. Porém, esse fato, essa realidade, sujeita a uma verdade, ele pode mudar. Essa realidade, ela está acontecendo hoje, na vida, exemplo de uma pessoa, mas não é algo permanente, não é algo que vai perdurar toda a vida, pode mudar. Uma pessoa, ela perde um recurso, ela perde uma empresa, ela pode depois conseguir restituir a sua vida financeira. Uma pessoa, ela perde um relacionamento, ela fica triste por uma perda de um relacionamento, mas ela pode o quê? Ser restaurada nessa área. Quantos concordam comigo? Quantos estão entendendo? Uma pessoa hoje ela pode estar doente, mas amanhã ela pode estar curada. Então são fatos e circunstâncias que, sujeitos à verdade do Espírito, à palavra de Deus, a palavra ela tem o poder de mudar aquele fato. Mas aí o diabo ele desespera a pessoa para tirar a vida dela. Agora, ela não deu ouvido à palavra, ela não sujeitou a realidade a uma verdade. E agora ela toma uma decisão que não tem como mudar. Agora ela não está vivendo um fato. Agora ela não está vivendo uma circunstância. Agora ela não está vivendo uma dificuldade que ela está vivendo momentânea, que sujeita à verdade pode mudar. Não, agora ela tirou a própria vida e vai ser condenada eternamente ao inferno. Então, por conta de fatos que podem mudar, ela toma uma decisão que não tem mais como voltar. Querido, já viu o povo antigo, eles falam assim, só não dá jeito para morte. Até para isso Jesus deu jeito, ele ressuscitou. Só que, o que queremos dizer? Enquanto eu e você estivermos vivos, enquanto houver fôlego de vida, qualquer circunstância que nós estivermos vivendo, sujeitando a verdade da palavra de Deus, sujeitando a verdades espirituais, essas circunstâncias podem mudar. Porque Jesus é poderoso para transformar vidas. Jesus ele é poderoso para transformar a minha vida e a sua vida. Talvez você entrou hoje aqui falando, não, essa situação que eu estou vivendo é muito difícil. Algumas mentiras que o diabo diz para nós, que o que você está vivendo é muito difícil. Não é verdade, não é tão difícil assim, porque você tem o Espírito Santo para te ajudar. Você tem Jesus como teu companheiro e teu amigo. E você tem Ele como Senhor, e Ele é poderoso para mudar essa circunstância. Outra mentira que o diabo diz para você é, ninguém nunca enfrentou o que você está enfrentando. É outra mentira também. Todos os dias as pessoas enfrentam problemas parecidos, só mudam os personagens, os problemas são os mesmos. Ou problemas financeiros, ou problemas espirituais, ou emocionais, ou de relacionamento, que são problemas corriqueiros.
Mas todos esses problemas, sujeitos à verdade da palavra e do Espírito, eles podem mudar. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra ânimo ali no original significa você ter o seu coração centrado numa verdade. Lá no livro de Tiago, a palavra de Deus diz: o homem de ânimo dobre não alcançará nada do Senhor. É como uma onda agitada pelo vento. Ânimo dobre no original significa dois corações, um coração dividido. Então você tem que decidir hoje, você tem que olhar, peraí, a maioria das coisas que eu tenho me preocupado, são verdades espirituais ou são realidades? Deus está dando um ultimato, um decreto dizendo para você, é o fim? Não. As circunstâncias estão dizendo para mim que é o fim, mas não Deus. Então circunstâncias, eu sujeito você à palavra de Deus. Ele tem a última palavra. O médico não tem a última palavra, mas o médico dos médicos tem a última palavra. O juiz, o advogado não tem a última palavra, mas o juiz dos juízes tem a última palavra. Nós temos que entender isso. Então quando você identifica isso que eu estou dizendo, explicando, fica muito simples de entender. Peraí, eu estou vivendo debaixo de uma realidade ou de uma verdade espiritual? Eu quero viver debaixo de uma verdade espiritual. Quando a doença estiver diante de mim, eu vou dizer, você tem que ir embora, porque eu te sujeito agora em o nome de Jesus, a palavra de Deus. Quando dificuldades vierem em vários aspectos, eu vou dizer, olha, a palavra de Deus diz que Ele é o meu pastor e nada me faltará, Ele vai me prover tudo, Ele vai cuidar de mim. Então eu chamo a existência, a provisão, o cuidado de Deus na minha vida. Quantos estão entendendo isso? Quando o diabo chegou diante do deserto, diante daquela circunstância que Jesus estava, o diabo ele apresentou soluções baseado nas circunstâncias que Jesus estava ali. Mas Jesus apresentava para o diabo o quê? A palavra. Olha, você está com fome, ordene essa pedra que se torne pão. E ele falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. O que o diabo estava querendo fazer? Trazer Jesus para a realidade, para ele ser governado pelas circunstâncias e pela realidade. E o que Jesus estava fazendo? Não, eu não saio da palavra, eu sou governado por verdades espirituais. Querido, que nessa noite você possa sair daqui tendo esse entendimento. Somente as verdades da palavra vão governar a minha vida. Somente as verdades da palavra vão governar meus sentimentos, meus pensamentos. Baseado nisso, em Hebreus 11, como nós lemos no versículo 1, diz que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, e pela fé entendemos, no verso 3, que o universo foi formado, ele foi moldado pela palavra de Deus. Se você pegar e abrir a sua Bíblia, eu quero que você use a sua Bíblia. Você que está com ela pelo celular, use também. Também vai ser colocado aqui atrás. Lá em Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Como a terra estava no início, sem forma e vazia. Qual é a primeira dificuldade que se encontra aqui na terra? Qual é o primeiro desafio? Ela está sem forma. Depois ela está vazia. Não tem como você cumprir algo, um propósito sobre algo que está sem forma. Você já imaginou você olhar para o céu e ele não tivesse o formato que ele tem? Olhar para as nuvens. Você já imaginou você esperar 9 meses uma criança, você imaginar o rostinho dela, e quando ela nascesse, você olhasse, ela não tivesse forma nenhuma? Não tem como a gente se familiarizar com algo sem forma. A Bíblia diz aqui que a terra estava sem forma e vazia. Há muitas pessoas que a vida dela está sem forma. Elas vivem no cotidiano como todas as pessoas, trabalham, vão para casa, cuidam dos filhos, vão para a igreja, mas a vida é vazia. Por quê? A forma
que essa vida tem não é a forma de Deus. A terra, ela não estava dentro do formato de Deus. Então Deus olha para a terra e fala: não, está errado, eu tenho que dar forma. Então vou separar trevas da luz, haja luz, água da terra seca. Ele começou a organizar tudo. Quando Deus intervém, Ele coloca o seu desejo, Ele coloca o seu formato. É Deus moldando a terra. A Bíblia diz que Deus, Ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas Ele molda, Ele forma o homem do barro. É como se literalmente Deus colocasse a mão naquele barro e moldasse aquele corpo e colocasse o seu espírito dentro daquele corpo. Você consegue entender que antes da verdade de Deus, antes da palavra de Deus chegar, o homem não tinha uma forma, a terra não tinha uma forma, a terra era vazia. Por que muitas vezes a sua vida está vazia? Áreas da sua vida estão vazias. Porque falta sujeitar as realidades que essa área está vivendo a verdades, a palavra de Deus. Então Deus vai falar: vai ser assim, e vai começar a ter forma. Vai ter paz, e vai ter paz. Vai ter amor, e vai ter amor. Vai ter prosperidade, vai ter prosperidade. Vai ter revelação do Espírito, e terá. Então é necessário que a palavra de Deus intervenha para moldar a minha vida. Por isso que, voltando lá em Hebreus 11, no verso 3 diz: pela fé nós temos um entendimento. Qual entendimento? Que o universo foi formado pela palavra. De que forma Deus moldou, de que forma Deus formou esse universo sem forma? Pela sua palavra. Então, de que forma eu serei moldado ao propósito de Deus? De que forma eu vou viver os sonhos de Deus? Através da palavra de Deus para a minha vida. Quando eu receber a palavra de Deus na minha vida, eu serei moldado. Quando eu receber um direcionamento da palavra de Deus para a minha vida, ela vai começar a dar forma. Eu não sei se você está entendendo. Quando Deus, Ele chega naquela figueira, Jesus chega naquela figueira, Ele olha para ela, falta algo naquela figueira. Falta figos. Elas só tinham folhas. Eu não sei você, mas se você estiver no deserto e encontrar uma árvore cheia de folhas, eu acho que você não vai reclamar, porque no mínimo ela vai fazer sombra. Só que Deus, deixa eu chocar você para você entender. Deus, Ele bate de frente com a hipocrisia. O que é hipocrisia? Você viver de uma forma aquém, ou mentirosa, ou fora do propósito pela qual você foi chamado para viver. Uma figueira foi criada para dar figos e não para gerar sombra somente. Então o Senhor falou: nunca mais nasça fruto de ti. O texto diz que imediatamente a figueira secou-se. Interessante que Jesus não mandou a figueira secar. Ele falou: já que você não está dando fruto, nunca mais você vai dar fruto. E ela secou. Por quê? A figueira foi criada para um propósito. A palavra moldou o propósito da figueira. Figueira, quando Deus criou tudo no Gênesis, Ele falou: figueira, você vai ser criada agora para dar figos. Agora Jesus, que estava com o Pai lá na criação, chega e encontra uma figueira sem figos. Então Ele fala: olha, eu vou tirar de você o propósito pela qual você foi criado. Uma figueira foi criada com o propósito de dar figos. Então o Senhor fala: nunca mais você vai dar figos. Quando Jesus fala isso, Ele está tornando aquela árvore infértil somente? Não. Ele está tirando dela o propósito pela qual ela foi criada. E o que acontece com ela? Ela morre. Por quê? Porque quando eu perco o propósito pela qual fui criado, não há mais motivo para mim estar vivo. O que me inspira, o que me faz estar vivo é viver o propósito para o qual eu fui criado. Existe uma frase de um homem que ele diz assim: os dois momentos mais importantes na vida de um ser humano é: primeiro, quando ele nasce; segundo, quando ele descobre para qual propósito ele nasceu. Há muitas pessoas que elas vão ao trabalho, elas vão à universidade, elas casam, elas cumprem o básico que todo mundo faz, uma vida cotidiana, porém elas são vazias. Por quê? Porque elas ainda não foram moldadas
segundo o propósito de Deus. Elas estão vivendo, elas estão levando a sua vida, mas não sabem o propósito. No início a terra estava sem forma e vazia. Alguém que não tem forma, propósito, palavra de Deus, que não é moldado por Deus, vive uma vida vazia. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o mundo, o universo, foi moldado, formado pela palavra. Deus falou, haja luz, e houve. Porque Ele estava dizendo, luz, você vai ficar aí com um propósito, você vai iluminar o dia. Estrelas, vocês vão iluminar a noite. Sol, você vai governar sobre o dia. Deus criou o sol para um propósito, ter governo sobre o dia. Deus criou a lua para um propósito, iluminar. Não é só para ficar lá e a gente, olha que bonito. É para iluminar, é um propósito. Então tudo que foi moldado, recebeu um propósito. E aquilo que é moldado pela palavra e recebe o propósito, não fica vazio. Por que muitas vezes nos sentimos vazios? Porque estamos nos distanciando do propósito. Somos como a figueira, que não, mas eu não estou dando fruto, mas estou dando sombra. Eu não estou fazendo o que Deus pediu, mas eu estou fazendo outra coisa. Eu não estou dando frutos, mas eu estou servindo para alguém refugiar debaixo da minha sombra. Aí Deus vai falar assim, eu não te criei para criar sombra, eu te criei para outro fim. Então, a Bíblia diz que o diabo vem, senão para, o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Como que eu roubo e destrói alguém que eu já matei? Porque o inimigo das nossas almas, quando ele mata, ele tira a vida sem tirar a existência. Uma coisa é você ter vida. Ter vida é viver o propósito de Deus. É aceitar o moldar, o formato de Deus, o molde de Deus, o haja de Deus. Outra coisa é você existir. Existir é você ser um ser humano que trabalha, paga suas contas, compra as coisas, cumpre os seus compromissos, mas você está vazio, porque você está fora do seu propósito. Algum momento da tua vida você já se sentiu vazio? Eu já. Quem já se sentiu? Todas as vezes que você se sentir vazio, saiba que você está se distanciando do propósito para qual Deus te criou. Todas as vezes que você é forçado a fazer algo que você sente que aquilo não é o que você foi chamado para fazer, você se agride. Você já se sentiu forçado a ter que fazer um curso ou algo, fazer algo pela condição, pelo momento, você é obrigado a fazer aquilo. Você se sente agredido porque você não está cumprindo com aquilo que você sente que é o propósito. Há muitas figueiras que estão mortas porque elas não frutificaram. Eu não quero ser uma figueira sem figos. Eu não quero ser alguém que não cumpriu o propósito. Esse texto, ele fala sobre isso. Ele está dizendo, olha, os antigos, no verso 2, obtiveram um bom testemunho pela fé. O que ele está querendo dizer? Os homens que existiram na Bíblia no passado, eles deram um bom testemunho. O que é bom testemunho? Ó, aquela pessoa é uma pessoa direita. Ó, aquela pessoa é uma pessoa de palavra. Olha, aquela pessoa, ela é uma pessoa que a gente olha para ela passa segurança. Eles foram pessoas de bom testemunho, em que se tornaram referências nas suas gerações e nas suas épocas. Por quê? Qual era o segredo desses homens? Por que esses homens tiveram um bom testemunho? Porque todos esses homens abdicaram de realidades ao redor deles para aceitar o moldar de Deus pela fé, o haja de Deus, a verdade de Deus, o propósito de Deus para si. Davi, ele estava somente cuidando de ovelhas, do rebanho do seu pai. E de repente Deus o escolhe. A Bíblia fala que Deus o chamou por detrás das ovelhas para se tornar rei. O que é isso? Ele sujeita uma realidade. Ele sujeita um contexto familiar a uma verdade. Deus me escolheu para ser um rei. Você pega Moisés. Moisés, ele está sendo criado dentro do palácio do Egito. Ele está vivendo dentro do conforto do Egito.
Ele está vivendo dentro de um império, dentro de um palácio onde tem tudo, mas ele rejeita aquela realidade para ele sujeitar aquela realidade a uma identidade que Deus tem para ele no Espírito. Se nós continuarmos lendo, aqui diz agora no verso 8, pela fé, olhe comigo, Hebreus 11, versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Eu vou falar com você, eu vou enumerar com você aqui para você guardar na tua memória. Diga comigo, pela fé, quando chamado, obedeceu. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, primeira coisa, fé. Fala comigo, fé. Tudo que eu estou recebendo de Deus, a identidade, eu tenho que passar pelo filtro da fé. Eu só consigo cumprir o propósito pela fé. Eu só consigo realizar a obra de Deus pela fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé, pastor? Qual é a definição de fé? A fé é um entendimento espiritual, é uma verdade espiritual. Diga comigo, realidades circunstanciais. Diga comigo, verdades espirituais. Entendimento espiritual. Hoje de manhã nós aprendemos sobre mente carnal, mente espiritual. Não adianta você falar coisas espirituais com quem não tem uma mentalidade espiritual. Pode até conhecer todos os livros da teologia, mas não tem mente espiritual, não vai entender. Então ele está querendo dizer que, olha, a fé basicamente é um entendimento espiritual. Você tem que ter um entendimento dentro de você daquilo que Deus tem para você. Você tem que ter um entendimento dentro de você dos sonhos e dos planos que Deus tem para a tua vida. E quando você tem fé, o que acontece? Você tem um entendimento do que Deus tem para você. O que acontece? Você espera. Lá fala, pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu estou esperando, por quê? Só espera aquilo que já se viu. Eu já vi aquilo que Deus tem para mim, estou esperando. Como que eu vi? Pelo entendimento espiritual. Deus moldou meu entendimento. Deus liberou uma palavra, eu peguei aquela palavra, eu estou aguardando o cumprimento dela. Então, a fé é certeza de fatos que você ali está, de coisas que você espera, e convicção de fatos que não se vê naturalmente, mas se vê no Espírito. Então, a pergunta é, você tem fé? Tem fé em Deus. Eu tenho fé em Jesus. Eu creio que tudo vai melhorar. Não é só falar. Eu creio que tudo vai melhorar, eu creio que as circunstâncias vão melhorar. Ok, você já viu como vai terminar o final do teu ano? Você viu como você vai terminar esse ano? Você viu o que Deus fará? Você visualiza espiritualmente o que Deus tem para você? Você consegue imaginar, você consegue esperar isso, ter convicção disso? Não, eu tenho fé, mas não sei, eu não vi nada. Então você não tem fé. Para você ter fé, você precisa ver. Não, eu me vejo daqui tantos anos, formado, assim, cumprindo tal propósito. Eu vejo assim que eu vou agir dessa forma, eu vou cumprir isso. Deus me mostrou isso. A palavra de Deus disse que vai acontecer, e Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele vai se cumprir. Então, como Ele me deu uma palavra, eu vejo, eu espero. Mas as realidades nem sempre condizem com o que Deus falou. E daí? Eu não sou governado pelas realidades, eu sou governado pela palavra. Eu sou governado por aquilo que o meu Deus me disse. Amém? Quantos estão entendendo? Então fé não é simplesmente falar, eu tenho fé, aleluia. Aí vem uma circunstância difícil. Agora eu não tenho fé mais. É normal isso, por quê? Por que a pessoa uma hora tem fé, outra hora não tem? Olha o que Jesus fala para os discípulos no barco, quando a tempestade vem. Homens de pequena fé. Vamos rebobinar um pouco a fita. Jesus está aqui, nessa margem. Ele aponta e fala, nós vamos para aquela margem. Prepare o barco, nós vamos atravessar e vamos para aquela margem.
O que Jesus deu? Ele deu uma sugestão? Ele deu uma ideia? Por um acaso nós vamos para lá? Por um acaso nós vamos entrar nesse barco e vamos chegar ali? Será que eles ainda não conheciam a Jesus? Será que eles não sabiam que quando Jesus falava com o morto assim, ei morto, levanta, o que acontecia? Tinha opção para o morto? O que acontecia? Ele levantava. Porque quando Jesus abria a boca para falar algo, não eram palavras vazias, é palavras de poder. A pessoa morreu, isso é uma realidade, mas a palavra de Deus ela molda, é uma verdade. Eu moldo agora a vida em cima da morte, volta o espírito dele agora e levanta. E a pessoa se levantava. Uma pessoa encurvada, ele dizia, seja curado, e a pessoa ficava normal. As palavras de Jesus não são simples palavras. Elas pegam um corpo doente e trazem esse corpo à origem natural que deveria ser perfeito. Ele alinha a vida das pessoas pela palavra. Então quando ele está dizendo, gente, pega esse barco, nós vamos atravessar essa margem e vamos chegar lá. Ele não está simplesmente, irmão, sugerindo algo. Ele está dizendo o que vai acontecer. Eles vão, independente do que acontecer no caminho, chegar naquela margem. Mas no meio do caminho vem uma tempestade. E eles ficam com dúvida se realmente eles vão chegar daquele lado. Eles ficam achando que nós vamos naufragar, nós vamos morrer, esse barco vai afundar, nós vamos ver um naufrágio aqui. Por quê? Aí o Senhor olha para eles e fala, homens de pequena. E o que é fé? Pegar uma palavra, visualizar o cumprimento daquela palavra e aguardar o cumprimento desta palavra. Se Jesus falou, nós vamos chegar na outra margem, o que eles deveriam ter feito? Se imaginar já na outra margem. Então quando a tempestade viesse, eles iam falar, tempestade, essa circunstância, essa realidade não me governa. Por quê? Eu estou tendo convicção e certeza daquilo que eu estou esperando. O que eu estou esperando? O cumprimento daquilo que eu já vi, que é estar lá na outra margem. Eu não sei se você está entendendo. A palavra que Deus liberou para você, você precisa ver. Não adianta você falar, pastor, ora por mim, pastor, põe a mão aqui na minha cabeça. Não adianta se você ainda não visualizou aquilo que Deus já falou. Na hora que vier a primeira tempestade, você vai fazer o quê? Ah, não sei. E o Senhor vai falar, pouca fé. Vocês têm pouca fé. O que é isso? Vocês não conseguiram, em poucas palavras Jesus quer dizer, vocês não conseguiram manter os seus olhos no destino final, que era chegar na outra margem. Vocês se atemorizaram diante de uma circunstância, diante de uma tempestade. A realidade afetou a verdade. Incredulidade é quando realidades afetam verdades espirituais. Jesus chega para aquela mulher no poço, desiludida. Qual era o problema daquela mulher? Problemas de relacionamento. Ela relacionava com o homem, dava errado, relacionava com o outro, dava errado. Uma pessoa que já teve 4, 5, 6 maridos, deve ser uma pessoa totalmente o quê? Desiludida. Ela não acredita em mais nada. E Jesus chega, olha que interessante. Jesus não a trata baseada na realidade dela. Jesus a trata baseado em como ele vê o futuro dela. Ele trata ela bem, pede para ela pegar água, e ela está ó, pau da vida com ele. Fala, eu não tenho balde para pegar, a água é muito funda. E tá, como você sendo um homem judeu, vem pedir para mim água. E começa a questionar ela. Aí ele pega e toca num ponto importante. Ele fala, se você crer, do teu interior fluirão rios de águas vivas. O que isso significa em uma linguagem simples? Se você voltar a sonhar, se você voltar a acreditar, se você visualizar aquilo que eu tenho para você, você vai voltar a ser uma pessoa feliz. As coisas vão começar a fluir dentro de você. Você não vai ser uma pessoa amarga, você não vai ser uma pessoa travada. As coisas vão acontecer. O que impede o fluir de Deus é a incredulidade. A incredulidade são pessoas
que deixaram que as realidades que elas viveram as moldassem. Não, eu não vou relacionar com mais ninguém, porque daquela vez deu errado. Ficou desiludido. Você tomou uma decisão baseado em uma realidade que você viveu, e não numa palavra de Deus para você. Olha, Deus está dizendo que você vai ter um homem de Deus. Um homem de Deus vai vir e você vai casar com esse homem de Deus, você vai ser feliz. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero saber disso, eu não quero sofrer de novo. O que é isso? Uma pessoa que está ignorando uma verdade, uma palavra, porque ela quer viver uma vida baseada em uma realidade. Quantas vezes nós temos vivido assim? Quantas vezes nós temos aceitado as realidades e não as verdades? E temos vivido muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Grandes coisas. A Bíblia diz, coloque aí por favor: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas, coisas que ainda não sabes. Respeitando o distanciamento aí, olhe para o teu irmão e fala assim: tem muitas coisas que Deus tem para você, coisas maravilhosas que você ainda não sabe. Irmão, olha para mim, nem tudo na tua vida é baseado no que você sabe. Não, pastor, mas o senhor não sabe qual é a minha história. É tipo assim, a minha história é única, nunca ninguém viveu. O diabo sempre inventa isso. Não, mas o senhor não sabe. Eu não sei o que te aconteceu, eu sei o que está prestes a acontecer na tua vida. Eu sei o que Deus tem preparado para mim e para você. Grandes coisas, coisas que nem eu nem você sabe. É aquilo que Deus preparou para você. Olha o texto: coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Mas para isso você tem que clamar. Você não tem que ficar assim, não, eu vou viver minha realidade. Não, eu vou buscar no Espírito, em oração, em súplica, em clamor. Eu vou buscar aquilo que ainda não foi me mostrado. Eu quero ter uma revelação do que Deus tem para mim. Eu não sou diferente de você, nem melhor que você, mas muitos momentos importantes da minha vida, grande parte deles, Deus sempre me mostrou antes. Por exemplo, eu tenho 41 anos. Esse ano eu completo 20 anos de casado. E eu tenho um casal de filhos. A Sara vai completar o mês que vem 18 anos. E o Samuel 14. Quando eu tinha 16 anos de idade, Deus me deu uma visão. E eu vi duas crianças, um casal. Primeiro uma menina mais velha, depois um menino. E Deus falou comigo: você vai ter 2 filhos. O Espírito Santo falou comigo. E uma vai chamar Sara, o nome dela é Sara. E o do menino vai chamar Samuel. Os judeus, quando eles dão um nome para as coisas, e eles dão um nome para pessoas, eles dão um nome baseado no propósito. Eles não simplesmente dão um nome e depois vão descobrir qual é o propósito. Não, eles pedem para Deus revelar o propósito que Deus tem para os seus filhos. E dão um nome baseado no propósito. Porque toda vez que alguém falar o nome do teu filho, vai estar reafirmando o propósito para qual ele foi criado. O que Deus fez com o homem no Éden? Colocou o homem para dar nome às coisas. Deus falou para o homem: dê nome para os animais. Então o homem ia, estudava o animal, via as características dele, vai chamar isso. Você já imaginou você olhar para um cachorro e você chamar ele de elefante? Não combina. Então Deus colocou o homem para dar nomes, baseado ao propósito de cada animal. Então Deus colocou isso na gente também. Quando Deus muda a sorte das pessoas, Ele muda o nome delas. Abraão antes chamava Abrão. O que significa Abrão? Pai feliz. Diga comigo, Abrão. Qual o significado de Abrão? Pai feliz. Só que tem um detalhe: Abrão não tinha filho. A esposa era estéril. Como eu posso ser um pai feliz sem filho? O meu nome é pai feliz e não tenho filho. Então Deus muda a sorte, abre o ventre da esposa, gera Isaac e muda o nome dele para Abraão, que é pai de muitos filhos, de uma multidão.
e ele se torna pai de uma nação. Por que Deus muda o nome dele? Porque agora o nome dele está de acordo com aquilo que ele vai viver. Deus está mudando o teu nome, a tua história. Você vai viver um novo tempo. Então, quando eu tinha 16 anos, Deus falou: esse é o nome dos filhos de vocês. Eu nem a conhecia. Sara significa princesa. Sara significa ele governa. E a minha filha, realmente, ela é uma princesa do Senhor. Ela vive o propósito da qual o nome dela é. Samuel, Deus é o seu nome. Nome de Deus. E o Samuel tem sido um filho que tem sido temente a Deus e tem exaltado e glorificado o nome do Senhor. Quando a gente foi para se conhecer e orar para casar, antes de casar, eu falei para ela: só tem o seguinte, Deus já me mostrou os nossos filhos. Já imaginou você conhecer alguém que você vai namorar com a pessoa falar: então, a gente vai casar e Deus já me mostrou os nossos filhos. Foi isso que eu falei para ela. Aí eu pensei assim: se ela for de Deus, ela vai aceitar, né? Se for a mulher de Deus para mim. E ela falou: não, tá tudo certo. Eu falei: Deus mostrou meus filhos quando eu tinha 16 anos. A primeira vai ser a menina, vai chamar Sara. Ela vai ser extremamente agitada. Não foi que eu te falei? Antes de casar. E o menino, ele vai ser mais na dele, vai ser mais quieto. Eu vejo numa visão a gente viajando muito de carro e atrás. A menina toda hora, ela vem para frente e conversa. A gente fala: senta, põe o cinto. Eu vi isso quando eu tinha 16 anos. Acredite no que eu estou falando. E o menino está lá quietinho. E foi exatamente, é assim até hoje. A Sara não para. A Sara, ela vem, ela derruba tudo. O Samuel não, ele é todo quieto na dele. Exatamente o temperamento, o nome Deus mostrou. Por quê? Porque Deus sabe o propósito para qual esses dois foram chamados. Eles não foram chamados simplesmente para ser filho do Diego e da Daniele. Eles foram chamados para cumprir um propósito nessa terra. E Deus chamou pelo nome. A Bíblia diz: te chamei pelo nome e disse: tu és meu. Vocês que estão com seus filhos, com essas crianças, com esses bebês, há um propósito de Deus para a vida dessas crianças. Deus tem um plano na vida dessas crianças. Então nós temos que descobrir qual é o plano de Deus para a vida dessa criança, para que nós possamos liberar esse plano, possamos colaborar para que esse plano se cumpra. Deus está chamando você para esse propósito, mas para isso você tem que deixar de viver realidades para viver a verdade. Você tem que deixar de existir para viver uma vida de abundância em Deus. Quantos estão me entendendo? Quando a minha mãe estava grávida, já contei isso algumas vezes, ela estava grávida de 6 meses, não sabia o sexo da criança. E o pastor foi batizar minha mãe era recém-convertida. Minha mãe ia ser freira, era noviça. Ela converteu, casou com meu pai. Depois de 3 anos ela decidiu batizar. E foi quando ela estava grávida de mim. E quando ela foi descer as águas para batizar, o pastor falou: no teu ventre tem um pastor. Ele vai ser um homem de Deus, e ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai ser um instrumento de cura para muitas pessoas, e ele vai percorrer várias nações do mundo. Ele vai entrar de avião e sair de avião. O pastor falou isso no ventre. E quando eu nasci, esse mesmo pastor me apresentou no altar ao Senhor. Minha mãe me deu o nome de Diego, e eu fui buscando algumas origens do nome Diego, e achei uma origem mais recente que diz: aquele que doutrina. E eu estou cumprindo aquilo para qual eu fui chamado, doutrinando, ensinando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos molda e nos dá o propósito e um chamado para vivermos. Deus quer alinhar você a esse propósito. Você está vivendo os seus sonhos, os seus planos. Você está vivendo uma vida refém de realidades e de circunstâncias que você viveu no passado, ou você de fato está vivendo o plano de Deus, a vontade de Deus? É isso que eu quero alertar você. Aqui diz em Hebreus 11:8, para a gente ir para a parte final, algo interessante nos diz aqui. Hebreus 11:8, você que está conectado aí com a ministração, continue com a tua Bíblia aí aberta.
Vamos para lá, pega a sua Bíblia. Você que fechou, abra novamente, por favor. Hebreus 11:8. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. A fé, nós entendemos a primeira parte. Ela me faz o quê? Enxergar de uma forma espiritual aquilo que Deus tem para mim. E quando eu enxergo, eu tenho esse entendimento espiritual, eu passo agora a quê? A visualizar isso todo dia. O que vai alimentar você todo dia? Aquilo que Deus te mostrou, aquele sonho, aquele projeto que Deus mostrou para você. Todo dia você vai sonhar com isso, você vai pensar nisso. Você vai visualizar, não, eu já vejo pela fé aquilo que Deus me mostrou, aquele entendimento espiritual sobre aquilo que Deus me mostrou. Depois da fé vem o chamado. Você está aguardando, aí Deus fala, agora pode vir, chegou o momento. Quando Deus te chama, o próximo passo é obedecer. Deus, Ele dá uma palavra para Abraão. Abraão, esse é um momento importante, presta atenção. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus mostrou a terra para ele? Deus deu para ele o mapa de como chegar nessa terra? Não. Mas Deus falou, nessa terra vai ter prosperidade. Nessa terra você vai ser abençoado. Nessa terra eu vou mudar a tua história, eu tenho uma herança. Vamos voltar um pouquinho para a gente entender. Abraão, ou Abrão na época, ele era filho de um empresário. O pai dele era dono de uma fábrica de ídolos. Eles viviam em Ur dos Caldeus, uma terra totalmente idólatra. Quem fabricava ídolos naquela época ganhava muito dinheiro, porque havia muita idolatria, muitas imagens. E o pai dele era muito rico. Sabe o que Deus está falando para ele? Abre mão da tua herança aqui na terra. Escuta, abre mão de tudo isso que o teu pai construiu e vai te dar, e sai, que eu tenho algo separado para você, algo diferente. E aqui o texto diz, no verso 8 ainda, no final, ele saiu para um lugar que deveria receber como herança. O que é isso? Existe uma herança que o pai dele da terra construiu, baseada em uma realidade. E existe uma herança diferente que o pai do céu construiu para ele, baseada numa verdade, num chamado, num propósito. E ele está falando para Abraão, o que você quer? Você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que abdicar de um para receber o outro. Eu não sei se você está entendendo. Abraão não simplesmente saiu, querido. Vou encontrar um lugar, vou encontrar uma terra. Abraão teve que abdicar de toda aquela garantia, aquela herança, confiando em Deus, para receber o que Deus tinha para ele. Você tem que abandonar essa realidade que te governa. Você tem que abandonar essas decisões que você já tomou, planos que você já traçou, para que você receba a herança que Deus tem para você. Você precisa escolher hoje. Ou você recebe a herança de Ur dos Caldeus, ou você recebe a herança que vem do céu. Ele vai para uma terra a fim de herdar uma herança que Deus havia preparado para ele. Existe uma herança que Deus construiu para Abraão. O plano do pai de Abraão era que ele fosse o quê? Se eu sou o pai de Abraão, eu tenho uma empresa que fabrica ídolos, o que eu estou planejando para o meu filho quando ele crescer? Ele vai crescer, vai assumir a empresa do pai e vai continuar fabricando ídolos. E qual é o plano de Deus para Abraão? A partir dele nascer uma nova nação. Não é muito diferente? Vocês estão aqui? Não é muito diferente? Ele teve que tomar uma decisão. Ou continuava no curso natural. Continuo aqui no curso natural, vou tocar a empresa do meu pai, ou eu vou viver a herança que Deus tem para mim. Uma realidade, uma verdade. Para que eu pudesse ser pastor e cumprir o propósito de Deus, eu tive que abdicar da minha vida. Eu tive que abrir mão de realidades
para viver na dependência de Deus, na herança que o meu Deus do céu, meu Pai do céu tem para mim. Eu tive que fazer uma escolha. Deus hoje está falando para você, você tem que tomar uma atitude, uma escolha. Talvez não é que você tem que abandonar o teu emprego, virar pastor, não é isso. Mas você, no mínimo, tem que deixar de tomar decisões baseado nas perdas que você já teve. Isso não vai reparar a tua vida. O que vai consertar, reparar a tua vida é viver debaixo da realidade do céu. É viver debaixo da verdade do reino de Deus e não do medo e não das realidades terrenas. Quando Deus sugeriu isso para Abraão, Deus gerou fé no coração de Abraão. Ele falou: não, eu tenho uma garantia. Irmão, você já pensou em mudar para um lugar onde você não tem nada? Começar do zero. Você está entendendo? Quem já fez isso na sua vida está entendendo o que eu estou ministrando aqui. Você tem a tua família. Se precisar de alguma coisa, eles estão lá. Teu pai tem uma empresa. Para que eu vou mudar para outra cidade, trabalhar para outra pessoa, se meu pai tem uma empresa aqui? Eu vou assumir o negócio dele, eu tenho conforto, está tudo certo. Mas nem sempre o mais fácil é o plano de Deus. Nem sempre o mais confortável é o plano de Deus. Então ele falou: peraí, eu tenho uma realidade aqui que eu estou bem fundamentado nessa realidade. Mas eu tenho aqui algo que eu só tenho uma palavra. Eu não tenho garantia nenhuma, a não ser uma palavra. Às vezes, irmãos, tudo que a gente tem é só uma palavra. Às vezes, diante de tantas realidades, nós só temos uma palavra. Mas eu quero te dizer, essa palavra é aquela que criou o universo. Essa mesma palavra que às vezes você pode falar, eu só tenho uma palavra, é a palavra que moldou toda a terra quando estava sem forma. Essa palavra é a que cura, é a que restaura. Então, se eu tenho a palavra, eu tenho tudo. Quando eu vim para Pouso Alegre, eu não tinha garantia de nada. Eu só tinha uma. Olha o que a palavra está resultando, depois de 8 anos. Quantas vidas transformadas, restauradas, não só aqui, como em todos os lugares que Deus tem nos levado, e nas cidades aqui que nós temos pastoreado. Porque isso só foi possível porque a gente disse sim. A gente vivia numa casa muito boa no centro da cidade. A igreja pagava o nosso aluguel. Eu trabalhava numa empresa, era supervisor do setor. Só dava satisfação ao gerente, que era meu amigo, pastor junto comigo no ministério, na igreja local. Gerente da empresa. Ganhava bem. Tinha carro da empresa, fora o meu. Viajava sempre pela empresa para vários estados do Brasil para prestar cursos. Estava tranquilo. Mas Deus falou comigo: sai. E eu fiquei 6 meses orando. E nesses 6 meses eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me diga o que o Senhor quer de mim. E o Senhor falou para mim: eu vou levar você para Pouso Alegre, eu vou curar vidas, eu vou restaurar pessoas. Aquela cidade precisa de vocês lá. Então, quando Deus falou, eu comecei a visualizar aquilo que Deus poderia fazer aqui. Eu comecei a imaginar, comecei a sonhar. E isso foi enchendo meu coração. Então, esse é o primeiro nível, fé. O segundo nível é o chamado. Deus me chama e fala: agora vai. E o terceiro é obediência. É o preço. Sabe, Deus falou comigo aqui agora. Ele falou: tem gente que tem fé. Tem gente que foi chamado, mas tem gente que não obedeceu. Você está vivendo o que está vivendo hoje, porque você não teve coragem de obedecer. Querido, não critique alguém se você não teve coragem para fazer o que ela fez. Não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil quando Deus te chama e fala: eu quero isso de você. Eu tinha uma vida confortável lá. Eu tinha garantias. Deus falou comigo: sai. 6 meses de oração. Então eu cheguei no meu gerente e falei: olha, eu estou aqui como teu supervisor, como irmão em Cristo também, para dizer que Deus me chamou. E eu preciso ir embora porque Deus me chamou para uma cidade.
E ali ele fez eu fiz um acordo com ele e treinei uma pessoa até ela estar capacitada para mim poder sair. E obedeci e vim para cá. E quando eu vim para Pouso Alegre, eu fui morar lá no Cantagalo. Eu morava no centro da cidade, lá naquela cidade boa no interior de São Paulo. Agora eu estou morando na roça, a 10 quilômetros de distância da cidade. Com cobra, com rato, besouro. A minha mudança chega num dia à noite, tudo escuro. E eu olho para um lado, olho para o outro. E eu pensei, o que eu tenho? Qual garantia eu tenho? Eu tenho a tua palavra, Senhor. E aí nós fomos evangelizando, trabalhando, orando, jejuando. Deus me deu a oportunidade de morar 3 anos e meio. 3 anos e meio? Nesse sítio. Fica a 10 quilômetros fora de Pouso Alegre, no meio do mato. Lá tinha uma montanha, eu subia para orar. E Deus falava comigo, você vai ganhar almas nessa cidade. Você vai pastorear pastores. Eu não tinha ido ainda para outro país. Ele falou, você vai para a África, você vai para outras nações, você vai para a Europa. Eu falei, meu Deus, eu? Quem sou eu? O Senhor falou, eu estou falando. É a minha palavra que está dizendo, sonha. E aí eu sonhava que eu estava viajando. Eu sonhava que estava em outro país. Sonhava. Porque isso é fé. Fé é o quê? Certeza e convicção daquilo que não aconteceu ainda, mas que vai acontecer. Que você precisa ter o entendimento e visualizar o que Deus vai fazer. E então Deus foi fazendo. As dificuldades vieram. Pessoas se levantaram e se levantam, se opõem. Não vão ser nem os primeiros nem os últimos. Sempre vai existir. Mas a gente permaneceu na visão que Deus nos deu. Permanecemos obedecendo a Deus, cumprindo o que Ele pediu. E Deus foi fazendo a parte dele. Mas eu tive que dizer sim. Eis-me aqui. Eu tive que obedecer. O preço que você tem que dar para cumprir o propósito de Deus é obedecer. É abrir mão do que você acha que é certo para fazer o que Deus está pedindo. Existem pessoas que escondem por trás de um sacrifício um coração desobediente. Deus falou através de Samuel para Saul, eu não me agrado tanto de sacrifício, eu agrado de obediência. Sabe o que Deus estava falando para Saul? Eu não pedi para você me dar isso aí, eu pedi para você esperar. Tem pessoas que preferem sacrificar do que dar o que Deus pediu. Às vezes você fala, não, eu não vou dar isso que Deus pediu, mas vou dar outra coisa. Você quer barganhar. Deus está falando, não, eu não aceito. Porque eu quero o que eu pedi. Eu não quero o que você está oferecendo. Então você se torna uma figueira sem frutos. Ah, mas eu vou cumprir o propósito aqui que eu vou fazer sombra. Não vai. Você está fora do propósito. Cada vez mais fora do propósito, mais vazio, mais sem forma. Porque longe do Pai, você não tem um destino. Longe de Deus, você não tem um destino. É o Pai que nos dá um destino. É o Pai que molda o nosso caráter. Ele falou, Abraão, você está disposto? Sai daí, Abraão, e eu vou te dar uma terra melhor que essa. Eu vou te fazer um homem que vai ter muitos filhos. Não é o sonho seu ter um filho? Você vai ter muitos. Na verdade você vai ter uma nação. E você vai ser chamado de amigo de Deus e pai da fé. Irmão, vale a pena, irmão. Valeu a pena para Abraão, não valeu? Deus não cumpriu tudo? Ele vai fazer na tua vida do mesmo jeito. Da mesma maneira Ele vai fazer na tua vida. Mas você, pela fé, quando chamado, tem que obedecer. Fala comigo, fé. Entender e ver o que Deus tem para me dar. Diga, chamado. Ouvir a voz do Senhor me chamando. Obediência é o preço que eu tenho que dar, como atitude. Ele abre mão daquela herança. Pai, imagina o pai. Eu imagino Abraão chegando no pai dele. Então, pai, o Senhor preparou tudo para me assumir, preparou tudo para mim tomar o seu lugar. Só que tem o seguinte, estou indo embora, estou indo para outra terra que meu outro pai me chamou. Eu estou abrindo mão dessa herança para uma outra herança que eu vou tomar por fé, que me está proposta. Você está seguindo o curso natural da tua vida, meu irmão, e aquilo que é mais garantido.
Ou você está indo em busca de uma herança que Deus tem para você nessa terra? Há muitas pessoas que elas querem viver uma vida cotidiana, básica, mas Deus tem algo maior para elas. Há uma herança de Deus separada para você. E Deus quer que você tome posse dessa herança. Deus quer que você viva isso que Ele tem para você, para que você seja completo e feliz. Diga comigo: Abraão, ele obedeceu e foi a um lugar para receber como herança o que Deus tinha para ele. E aqui o texto continua: ele peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas. Ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou desafios, mas no final fala: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e consultor. O que um arquiteto e um consultor faz, irmãos? Ele chega num terreno, você está olhando para um pedaço de terra, ele já está vendo a casa pronta. O arquiteto, ele olha e fala assim: rapaz, aqui o sol vai bater assim, tal horário do dia. Aqui vai passar, tal horário do dia vai ser assim. A melhor iluminação vai ser assim. O melhor posicionamento vai ser assim. Ele já viu a tua casa. E aí você fala: eu quero uma casa assim, assim, assim. Ele pega o teu sonho, sonha com você, coloca numa planta, num papel, mostra para você, assina e constrói. Ele materializa aquilo que está aqui. Isso é fé. É materializar o que Deus colocou dentro de você. Então está falando aqui: o Deus que é arquiteto, o Deus que é consultor, conduziu ele para ir para uma cidade que tem fundamento, que tem base nas coisas de Deus, que é o que Deus sonhou para Abraão. Irmãos, Deus quer que você viva o que Ele sonhou para você, mas para isso você vai ter que deixar a realidade para viver a verdade. Você vai ter que abrir mão de uma herança para você receber outra. Você vai ter que confiar. Você vai ter que agir pela fé. Você vai ter que tomar decisão pela fé. Você vai ter que ouvir o chamado e você vai ter que obedecer. Esse é o preço. São os 3 degraus para você viver o que Deus tem. Pastor, mas eu não consigo viver o que Deus tem para mim. Você não tem fé? Você não ouve o chamado? Você não obedece? Você acha que as coisas vão acontecer de que forma? Pastor, vem, põe a mão na tua cabeça, está tudo resolvido? Não. É mais. Deus espera mais de você. Deus tem mais. A Bíblia diz em Efésios 1:4. Olha o que diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. O que é fundação? É a base. Quando você constrói algo, você começa pela base. O mundo, quando começou, teve que começar com uma base. Mas ele está falando, antes dessa base ser lançada, antes da fundação do mundo ter sido lançada, eu já determinei o que você vai ser. Sabe o que é isso? As realidades que existem no mundo não podem determinar quem você vai ser. O que aconteceu na sua vida não pode limitar e determinar quem você será, porque o que você vai ser já foi determinado por Deus nele, antes do mundo ter sido criado. E o que Ele escolheu como fundamento para nós? Ele. Deus nos escolheu nele. Aquilo que Deus escolheu para você, Ele escolheu nele. Sabe essas crianças que vocês estão segurando nos braços? O esposo é a esposa de cada um. Deus já separou nele. Você só tem que educar essas crianças no caminho que o Senhor preparou. E Deus vai preparar o marido e a esposa ideal. Deus já escolheu qual vai ser a profissão dessas crianças nele. Deus já escolheu como eles vão viver o resto da vida deles nele. Qual é o nosso fundamento? A realidade do mundo? Não, o nosso fundamento é Ele, é Deus, é Cristo. Para vivermos o que? Em amor, irrepreensíveis, santos. A palavra santo é separado. O que é isso? Você vai viver uma vida separada para Deus.
O que é viver uma vida separada, pastor? Eu vou entrar num convento, vou ficar... Não, uma vida separada é o que? Independente de qualquer coisa que aconteça ao teu redor, você vai viver o que Deus determinou, e não o que está ao teu redor. Um santo é alguém que anda no meio de um mundo corrompido e não se contamina. Jesus orou e falou: Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas eu oro para que os conserve no mundo. O que é isso? Enquanto eles andarem aqui, que eles vivam debaixo dos teus decretos, Senhor, e não do que o mundo diz. Aleluia. Eu vibro com essa palavra. Isso me alimenta. Mateus 22, no verso 14 diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Vamos lembrar. Primeiro degrau, quero ouvir você, quando? Vocês estão ouvindo? Vocês estão aqui? Eu prego e eu empolgo a própria palavra que eu estou pregando, porque o povo está... Quando? Pela fé, quando? Ele... Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque há poucos que... A palavra aqui chamado no original é ser selecionado por Deus. Deus não escolhe desobediente. Gideão, esses que estão tomando água desesperado, eles alimentam mais a sede e o prazer deles do que estar focado na guerra. Manda embora para casa, que gente assim não vai ganhar guerra não. Olha como Deus é exigente. Manda eles descer no lago e tomar água. Aí, às vezes você tem um pai e uma mãe que dá uma cobradinha, você fala: não, está exigente demais. Às vezes você tem um patrão que dá uma apertadinha, você fala: não, está me cobrando muito. Às vezes você tem um pastor que te dá uma direção: não, mas aquele pastor é muito duro. Ele fala para Gideão: manda o exército, eles estão com sede, manda eles tomar água. Aí alguns vão tomar água, toma de qualquer jeito. Perde a vigilância na guerra, perde o foco na guerra e vai logo atender a sua necessidade. Mas havia um grupo que tomava água assim, O que significa isso? Eu estou atendendo uma necessidade fisiológica, mas eu continuo em vigilância, eu continuo focado no propósito, porque as realidades não podem afetar o meu propósito. Aí Deus falou para ele: esses aí você separa, os outros você manda embora. Porque Deus não precisa de muitos, Deus precisa de gente disposta a obedecer, a cumprir o chamado dele nessa terra. Oh, aleluia. Se você está mais preocupado em atender uma necessidade e um prazer momentâneo, você não serve para o chamado. Em Jeremias capítulo 1 diz assim, verso 4, Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta das nações. Meu Deus do céu. Canta uma canção aí, Jessé. Adora ao Senhor. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, ouça essa canção. Seja ministrado por essa canção. Deus me ungiu, me capacitou,
Diga: Senhor, eu creio que o Senhor me escolheu, que eu vou viver os sonhos de Deus. Aleluia. Aqui Jeremias ele fala para o Senhor: eu não passo de uma criança, eu não tenho como, eu não sei falar, como eu posso ser um profeta? E o Senhor falou: eu te escolhi ainda no ventre da sua mãe, eu te conhecia. E eu te conhecia, e antes de você nascer, eu te consagrei. Antes dele nascer, Deus determinou qual seria o propósito dele. Mas pelo que nós estamos vendo aqui, Jeremias, até aquele encontro com Deus, não estava vivendo o propósito. Que falou: eu profeta, eu não sei nem falar. Nós precisamos de ouvir o chamado do Senhor, para que então possamos saber de fato qual é o propósito de Deus para nós. Você já imaginou você viver uma vida toda pensando que você é alguém, e depois você descobre que não é aquela pessoa, que Deus tinha outra vida para você? Foi o que aconteceu com Jeremias, foi o que aconteceu com Moisés. Talvez você pense que você acha que sabe o que é bom para você. Não, eu gosto disso, eu sei o que é bom para mim. Mas Deus sabe o que é bom para nós, na verdade. Deus tem grandes planos. Deus vem e traz o propósito para Jeremias. Jeremias, você vai ser um profeta, porque eu estabeleci. Não é por merecimento, não é por capacidade. Antes de você ser formado no ventre, eu determinei. Salmo 139, verso 16. O salmista diz, Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ei, você crê que isso aqui não é um conto de fadas? Você crê que é a palavra de Deus? Pois nós acabamos de ler dois textos, que diz que Deus, Ele conhece uma pessoa antes dela ter uma forma, antes dela nascer. É por isso que nós somos contra o aborto, porque não se trata somente de você matar uma vida dentro de uma criança, dentro de um ventre. Você está matando um propósito que Deus chamou, porque antes de ser formado já tem um propósito. O propósito vem antes da vida, e é por isso que eu não posso ter vida sem propósito. Não há vida sem um propósito. Precisamos viver uma vida com propósito. Eu era uma substância informe e o Senhor me conhecia. Quando você estava no ventre da tua mãe sendo formado, Deus olhou para você. Você sabia disso? E Deus escreveu todos os seus dias, escreveu o que Ele queria que você vivesse. Ele escreveu os planos que Ele tem para você. E nos planos de Deus Ele não escreveu que você seria agredido, violentado, abandonado. Não, isso que você viveu foi uma realidade, uma fatalidade. Não faz parte da verdade que Deus tem para você. Está chegando o tempo de você viver a verdade de Deus para a sua vida, a realidade do céu e não da terra, as verdades do Senhor para você e para mim. Quantos creem nisso? Fique de pé no teu lugar. Vamos orar. O Senhor está nos chamando para viver os propósitos. O Senhor está nos chamando para viver os planos. Que essa palavra possa sacudir você, mexer com você. Que essa palavra possa despertar você. Aqui em 2 Timóteo 1:9 diz assim, eu vou ler alguns versículos sobre chamado. Nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Aleluia. Aqui Filipenses 3,14 diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado, ou da vocação celestial. Quando você cumpre o chamado de Deus na terra, você é premiado no final da tua vida. Quando você chega lá, Ele vai falar, muito bem, você cumpriu o propósito para qual eu criei você. Não se trata somente de você ser salvo. Ah, eu estou salvo, glória a Deus, fugi do inferno. Aí você vai chegar no céu, Deus vai falar, você não viveu aquilo que eu planejei para você. Eu te salvei para você viver os meus planos, os meus propósitos. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, viver
o propósito de Deus. O meu objetivo de vida é agradar o coração do meu Pai que está no céu. Eu não busco agradar a mim mesmo, eu busco agradar a Ele. 1 Coríntios 1:26 diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Sabe o que ele está falando? Antes de eu te chamar, você não era nada. Ah, pastor, deve ser difícil ter que pregar, né? 2 cultos, sábado, e vai, e reunião na segunda, e visita, e aconselhamento. Irmão, é um privilégio. A Bíblia fala que os anjos quiseram fazer o que eu estou fazendo aqui, mas Deus não permitiu. Ele está falando aqui, olha, antes de você ser chamado, o que tinha de bom em você? O que vocês tinham? Não eram poderosos, não eram nobres. Deus te deu um privilégio de cumprir um propósito. Eu sinto nesta noite que Deus, Ele quer despertar muitos para voltar a viver um propósito de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Não deixa a tua vida passar batida. Não deixa a tua vida passar em branco nessa terra. Quando eu morrer, ou se Jesus voltar antes, eu quero ir vazio para o céu. O que é isso? Eu quero cumprir todo o propósito. Eu não quero levar nenhum propósito comigo. O cemitério é o lugar onde tem mais sonhos. Pessoas que sonharam em fazer coisas, mas não fizeram. Pessoas que almejaram em fazer coisas, mas não concluíram. Deus está dizendo: eu te chamei para um propósito. Eu te escolhi para um propósito. Não viva uma vida medíocre. Há algo queimando dentro do teu coração. Deus está te chamando. Corra para Ele, corra para o propósito. Não deixe mais o medo te governar. Não viva baseado nas decepções que você viveu, nas realidades. Jessé vai adorar o Senhor com uma canção. E eu quero que você feche seus olhos, reflita na adoração e ore. E diga: Senhor, eu quero viver o teu propósito. Vocês pais, vocês não vão errar com seus filhos. Você que tem medo de errar, você que tem medo de fracassar, eu quero profetizar: você não vai errar. O Espírito Santo vai te ajudar. Você vai guiar os teus filhos a cumprir o propósito de Deus. Se você já errou com os teus filhos, só pede perdão e fala: Senhor, me dá uma chance de consertar. Dá uma chance de eu direcionar eles para o propósito. Há uma esperança, há uma chance. Você que é solteiro não vai errar na tua decisão quando for casar. Você não vai errar, eu profetizo. Vocês jovens não vão errar na escolha profissional. Deus está direcionando. O Espírito Santo está soprando aqui nesta noite. Oh, sopra, Espírito Santo. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Meio às lutas eu estou aqui. A vida é mesmo assim. São tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o medo sopra contra mim, os problemas tentam me abater, Eu me lembro, grande é o sol. me enviou. Eu tenho um chamado.
Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido desde No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Sinto aqui, a vida é mesmo assim. São tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Erga tuas mãos e diga: quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus, diga, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus. Para terminar, diga: eu tenho um chamado. Vamos. Eu tenho um chamado. Aleluia. Quantos vão obedecer esse chamado? Oh, aleluia. Deus está te chamando para obedecer esse chamado. Talvez estava lá no fundo lá do teu coração, parado, e Deus está movimentando as águas. Está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi. Fecha os teus olhos, eu sinto o poder de Deus aqui. Oh, rocolabasubiandarabalabachai. Começa a orar. Você que ora em línguas, começa a orar. Levanta a tua voz com autoridade. Oh, talvez você andou desanimado hoje aqui, triste por conta de uma realidade, mas o céu está se movendo agora sobre nós, dizendo a minha verdade. Você que foi desprezado, rejeitado pela tua família, eu tenho uma história para ti. Eu tenho uma vida para você. Eu tenho planos para a tua vida. Chore alabassuri andalabanás. Santo, santo, santo. Oh, Espírito de Deus. Vem, 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 Espírito Santo. Oh, oh, Santo, Santo, Santo. Oh, oh, yeah. Oh, oh. Mas a voz de Deus vem mudar a minha história.
A voz de Deus diz: não temas, filho meu. A voz de Deus diz que eu nasci para sua glória. De todas estas vozes que me vê, eu escolho ouvir e acreditar na voz de Deus. Nós vamos adorar com essa canção. E eu vou orar para algumas pessoas. Oh! Como eu queria ter a fé que me conduz a andar sobre as águas, como Cristo andou, sair do meu conforto e então viver a nova dimensão onde Ele está, e estendendo a sua mão, ouço o som das ondas a zombar de mim, me lembrando outras vezes que eu tentei, mas eu falhei. Elas chamam o meu nome só pra me dizer: você não vai vencer, nunca vai vencer. Oh! Mas a voz de Deus vem, Deus está mudando histórias. A voz de Deus diz: não temas, filho meu. A voz de Deus diz que eu nasci para tua glória. E todas estas vozes que me vêm, eu escolho ouvir. Oh! Eu escolho ouvir e acreditar na voz de Deus. Oh! Aleluia! Vamos cantar a segunda parte, vamos lá. Como eu queria ter a força que me faz enfrentar o gigante, usando apenas uma pedra, cercado pelo som de 1000 soldados, cheios de inveja, pois não tiveram fé para lutar. E o gigante se levanta pra zombar. Muitos têm zombado de você, me lembrando de outras vezes que eu tentei, mas eu falhei. Ele chama o meu nome só pra me dizer: você não vai vencer, nunca vai vencer. Mas a voz de Deus diz hoje, a voz de Deus diz: não temas, filho meu. A voz de Deus diz que eu nasci para sua glória. De todas estas vozes que me vêm, eu escolho, diga, eu escolho ouvir e acreditar. Levante a sua mão e diga: mas a voz de Deus, mas a voz de Deus vem mudar a minha história. A voz de Deus diz: não temas, filho meu. A voz de Deus diz que eu nasci pra tu. Chama, 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 chama a existência. Oh! Eu escolho ouvir e acreditar na voz de Deus, na voz de Deus, na voz, na voz, na voz de Deus. Escolha ouvir essa voz. Oh, na voz de Deus. Pega as tuas mãos e diga: oh, a voz de Deus. Igreja, diga: mas a voz. Diga, solte o grito, solte o choro e grita. Diga para Satanás: eu escolho, eu tenho escolha.
Deus está dizendo: você tem escolha, você tem escolha, você tem escolha, escolhe. Eu escolho e acreditar na voz de Deus, mas a voz de Deus diz, a voz diz: não temas, filho meu. Mas a voz de Deus Diz que eu nasci pra tua glória. De todas essas vozes que me vê, bem forte diga: eu escolho ouvir e acreditar na voz de Deus. Na voz de Deus. Diga: na voz de Deus. Eu escolho ouvir e acreditar na voz de Deus. Receba a cura, receba a restauração da tua alma, dos teus sentimentos. Não te deixarei, não te abandonarei. Ainda que uma mãe, que um pai esqueça do seu filho, jamais te deixarei. Oh, Deus está renovando vidas. Deus está mudando histórias. Continue orando. Histórias, destinos estão sendo traçados. Oh Senhor, eu oro pela vida desse jovem. Eu cancelo toda a rejeição que teve dentro da casa dele. Eu vejo uma rejeição, que ele sempre está preso dentro dessa rejeição, dentro da casa dele, dentro dos familiares, dos pais. Senhor, traz cura, liberta ele de toda rejeição hoje. A voz de Deus determina quem você é. A voz de Deus te cura, a voz de Deus te restaura. Eu saco você fora hoje dessa prisão que te prendeu tantos anos na rejeição, na inferioridade, no desprezo. Seja tirado para fora, filho. Seja curado, filho meu. Assim diz o Senhor. Eu te abraço, eu te curo, eu te restauro, eu te curo de dentro para fora. Farei uma obra sobrenatural em ti. Muitos não vão te reconhecer, nem você mesmo vai te entender, porque estou te dando uma identidade. Estou curando você de toda rejeição, de todo sentimento de morte, de abandono. Estou te curando, estou te restaurando. Estou te libertando agora. Receba, receba a cura. Receba através desse abraço a cura. Receba através desse abraço a restauração. Era para você estar morto, era para estar debaixo de uma cova, mas sou eu, teu Deus, que te dou vida. Enche os teus pulmões de vida, enche o teu coração de amor. Toda rejeição eu tiro, toda maldição eu tiro. Receba o amor de Deus, receba a cura. Nunca mais você vai ser o mesmo. Eu profetizo agora: esses espíritos que têm te atormentado vão embora. Sejam acorrentados e presos aonde o Senhor determinar. Não volte mais na vida dele. Não o achem, não o encontrem. Pare de perturbá-lo a partir de hoje. E haja paz, e haja vida, e haja amor, haja cura. Oh Jesus, oh Jesus, colocamos por terra todo espírito de rejeição, todo sentimento de rejeição, de falta de filiação, de falta de amor de pai, de mãe, de abuso. Cancelamos. Haja vida, haja restauração, haja cura.
Vem neste lugar, e enche esse lugar. Começa a encher as casas que estavam vazias, sem forma. Enche esse lugar. Você que estava sem forma e recebeu a forma do Senhor, agora começa a ser cheio. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Oh, tu que estás entronizado sobre os querubins. Adore o Espírito Santo. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, restaura, Senhor. Tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Adora Ele. Tu que estás assentado sobre um trono de glória. Você foi criado para adorar o Senhor. Exalte. Tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Oh Senhor, derrama o teu poder, a tua glória. Ampara a tua filha. Ampara a tua filha, ampara. Toma ela nos teus braços. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Sopra, Espírito. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Enche as nossas vidas. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. E enche as nossas vidas. Preciso tanto de ti. Preciso tanto te ver. Preciso tanto de ti. Chega la basura, balaba. Preciso tanto te ver. Oh Jesus, preciso tanto de ti. Jesus, preciso tanto te ver. Receba a glória de Deus. Receba o poder de Deus. Preciso tanto de ti. Eu preciso de ti, Jesus. Diga, diga. Preciso tanto te ver. Quero te ver. Vem neste lugar e enche este lugar. Vem. Vem neste lugar. E enche as nossas vidas. Oh, vem. Vem neste lugar, declare. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. E enche as nossas vidas.
santo, só tu és santo. Diga, só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aplaude e glorifique o nome dele. Pela essa presença gloriosa. Por essa presença tão poderosa. Mais forte, ele é digno. Glória a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra e eu decido crer e ouvir a tua palavra. A tua palavra que diz a meu respeito. Não vou viver baseado em realidades. Eu vou viver a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia.